TVC, a TV do Correio da Manhã. Pessoal, mais um Fala Doutor, comigo, Dr. Aloysio Barbosa Filho, e hoje eu vou entrevistar Dr. Denis Rangel, otorrinolaringologista. Perfeito, é um prazer estar aqui, na verdade, Aloysio, para a gente poder conversar um pouquinho, falar sobre otorrino, né, saúde auditiva, saúde em otorrino como um todo, né? Eu que agradeço a sua presença, disponibilidade aí na Perfeito. agenda para a gente poder falar com o pessoal de casa. Não, Fala um pouquinho maravilha. pro pessoal de casa sobre você, sua formação, conta um pouquinho, Perfeito. pessoal. Tá ótimo. Bem, eu sou médico otorrinolaringologista, né? Eu, apesar de eu ser petropolitano, toda a minha formação foi feita fora, mas eu sou de Petrópolis, moro em Petrópolis, né? Sou petropolitano de fato, mas eu fiz minha formação em medicina na UF, em Niterói, e eu fiz otorrinolaringologia na USP, em São Paulo, né? Bom. E depois eu fiz minha especialização, meu fellowship em otologia e cirurgia otológica, né? Inclusive em próteses auditivas implantáveis, bem na parte de cirurgia otológica, aqui no UFRJ. Então, voltei para cá, para nossa cidade, para a gente poder atuar efetivamente, tanto em otorrinolaringologia geral, quanto necessariamente nessa parte mais especializada, né? Maneiro, parabéns, parabéns. Perfeito, obrigado. Já está há quanto tempo que voltou a atuar na cidade? Perfeito, estou completando 3 anos de atuação aqui efetiva em Petrópolis, né? Muito bom. Então, 3 anos. E aí você fez um fellow em audição. Em audição, exatamente. Em cirurgia otológica e audição como um todo, né? Acaba que o foco é muito em audição, mas de qualquer forma a gente acaba tendo cirurgias otológicas por outros motivos também, né? Esse déficit auditivo a gente vê muito na pessoa de idade, né? Com certeza. Por que isso acontece? Perfeito, ótimo. Petrópolis é uma das nossas cidades com o maior número de idosos do estado, né? É verdade. A gente tem Niterói como cidade com o maior número de idosos e logo depois vem Petrópolis. E as cidades da região serrana a gente tem um grande número de idosos efetivamente, né? A gente chama de perda auditiva relacionada à idade, né? Essa perda auditiva relacionada efetivamente aos idosos. E ela acontece porque a gente vai tendo uma senescência, ou seja, o nosso órgão da audição, que é a cóclea, também vai envelhecendo, né? Assim como vários outros órgãos. E isso acaba levando exatamente a uma perda auditiva. Especialmente nos idosos, a perda auditiva ela pode estar muito associada a isolamento social, depressão e também a demência. Então, esse é um fator muito importante. Apesar de ser uma perda auditiva relacionada à idade, a gente sabe que a longo prazo, quando não tratado, está associada à demência, né? E pode ser um sinal de um início de uma demência ou ela vem primeiro, ou vem junto com a demência? O que Perfeito. mostra mais isso? Exato, é um fator de risco para a demência, né? E é o fator de risco mais modificável. Ou seja, tudo que a gente, como médico, a gente consegue fazer para evitar a demência, o que está mais ao nosso dispor, o que é mais fácil a gente conseguir mudar para o paciente é melhorar a audição, é a gente conseguir fazer uma reabilitação auditiva, né? Então funciona como um fator de risco. E muitas vezes pode ser confundido com demência também. Então é aquele idoso... E às vezes é dificuldade de audição que confunde com a demência. Exatamente, aquele idoso que não consegue compreender efetivamente o que a família está falando, mas a questão não é que ele está com uma demência, com uma síndrome demencial, ele só não ouve, e aqui acaba que se isola, responde coisas de forma inadequada, de forma errada, e muitas vezes é confundido com demência, né? Então por um processo degenerativo da idade que provoca que vem o déficit auditivo. Exatamente, essa perda auditiva relacionada à idade está associada exatamente a isso, uma degeneração como um todo da cóclea, que é o órgão da audição, né? Muita gente fala da dificuldade de audição provocada pelo cerume. Isso é mais para jovem ou para idoso também? Porque às vezes a pessoa tem mania de usar o cotonete, que vocês dizem para não usar de jeito nenhum, né? Exato. Acaba que o cerume, né, é uma produção natural do nosso ouvido. Então, de fato, a gente tem uma produção e o objetivo dele é proteger o ouvido, proteger o nosso canal auditivo e também permitir lubrificar o canal auditivo.
Existe uma perda auditiva associada ao cerume, mas ela é reversível, e só quando a cera ela é obstrutiva. Fora Entendi. isso, a gente não tem indicação de remover. E o uso do cotonete é algo que a gente tem que evitar. Perfeito, né? Então, o cotonete ele pode empurrar a cera em direção ao canal auditivo, ou pode machucar o tímpano, perfurar o tímpano, machucar o canal auditivo. Então, o ideal, eu sempre falo que para poder limpar o ouvido, toalhinha úmida só até onde o dedo alcança mesmo já é o suficiente, né? Tá vendo, pessoal? Quem fica comprando cotonete, cai nessas propagandas de internet para comprar, né? E que TV vende cotonete, não é para usar. Exato, exatamente. Isso é um ponto muito importante, né? Acaba que realmente o cotonete está muito. Uma outra coisa muito associada, além de poder perfurar o tímpano, é ficar resto de algodão no interior do canal auditivo, né? Isso é uma outra coisa que é muito comum. Ficar corpo estranho, né? Então, resto de algodão, a gente acaba tendo muito isso como otorrinolaringologista E também, pode né? levar uma infecção, um processo ali, né? E aí Exato, ele isso aí. pode infeccionar o tímpano, fazer perfuração timpânica. Pode, isso, exato. Então, motite associado ao fato de ter um corpo estranho ali, ter um resto de cotonete, né? Ter um resto de algodão ali no interior do canal auditivo, né? Hoje, como é que a pessoa. Ah, eu suspeito que o meu pai, meu avô, tá com déficit de audição. O que que ele tem que fazer? Como é que. Perfeito. Primeiro procurar o otorrino. E aí, como é que é esse caminho? Exato, exatamente. Então, toda vez que a gente tem alguma dúvida se a gente ouve bem, é muito importante a gente buscar ajuda, né? O profissional correto é o otorrinolaringologista, e além da avaliação do ouvido, de fato, é muito importante a gente testar a audição. Então, toda vez que a gente tem dúvidas, é fundamental que a gente teste. O grande exame que a gente tem para poder fazer isso é a audiometria, e a gente consegue fazer audiometria em todas as idades, seja na criança, seja necessariamente no adulto ou no idoso, né? É claro que existem outras formas de a gente poder fazer essa avaliação auditiva. A audiometria é o nosso padrão ouro, ou seja, é o melhor teste que a gente tem, mas em algumas situações a gente pode precisar de algum outro teste. Mas toda vez que a gente tem dúvidas, é muito importante que a gente teste, então fazer a audiometria e verificar na audiometria se existe perda auditiva, se houver, qual é o tipo e qual o grau, para a gente conseguir lançar dessa forma estratégias para poder tratar efetivamente, ou seja, reabilitar essa audição. Tá? Existe algum procedimento cirúrgico que devolve a audição ou não? Existe, né? Então, de acordo com a causa da perda auditiva e com o grau e o tipo da perda auditiva, a gente pode ter alguns procedimentos cirúrgicos, né? A gente vai ter procedimentos mais específicos. Então, por exemplo, se existe uma otite crônica, se existe um processo inflamatório crônico do ouvido, a gente tem ossículos no interior do ouvido, ossinhos, que podem ser erodidos com esse processo inflamatório crônico. E existem cirurgias para a gente poder substituir esses ossículos por próteses de titânio e a gente consegue melhorar a audição. Ou se for uma perda auditiva profunda, uma perda auditiva em que o aparelho auditivo não é o suficiente, a gente tem algumas próteses auditivas implantáveis, né? Desde implante coclear ou outras próteses auditivas implantáveis, todas cirurgias que a gente tem efetivamente aqui em Petrópolis, né? E através da audiometria e como você falou, da avaliação do tipo, né, da deficiência do Aham, tipo, sim, vai indicar se a pessoa vai usar aparelho, né, ou vai ter a cirurgia. exatamente, perfeito. E hoje os aparelhos evoluíram muito, né? São Muito. praticamente, tem uns mais modernos que é imperceptíveis, né? Exatamente, né? Aquela ideia que a gente tinha do aparelho auditivo, que quando ele surgiu, que era um aparelho que colocava bem aqui na cintura, enorme, né? Essa ideia ela não existe mais, né? Ao contrário, a cada ano que passa, a gente vai tendo uma evolução cada vez mais interessante dos aparelhos, cada vez mais recursos dos aparelhos. Hoje não existe um aparelho auditivo que, por exemplo, não tenha conectividade com o celular. A gente consegue se conectar Caramba. com muita tranquilidade e aí eu sempre falo para o paciente que dá para poder escutar música. Então, igual a gente ouve fone de ouvido, conectou ali no celular, consigo ouvir música no meu aparelho. Consigo atender o telefone e ouvir aqui no meu aparelho. Que Hoje não isso? É existe. mesmo? Exatamente. Não, a gente não pode pensar mais aparelho auditivo que não tenha conectividade. Isso é só um recurso básico que a gente tem. E a gente tem aparelhos auditivos que são muito pequenos. Então, existem os retroauriculares, que são excelentes aparelhos, mas a gente também tem intracanais ou microcanais que ficam totalmente no interior daqui do canal auditivo e são absolutamente imperceptíveis. Mas isso tudo depende do tipo e do grau da perda auditiva. Entendi. Então, nem para todo mundo um aparelho muito pequeno vai ser o ideal, né? E o paciente que perdeu, né, uma audição porque teve uma ruptura do tímpano, às Aham. vezes faz a cirurgia, consegue, mas não consegue devolver. Às vezes pode ficar
A audição, A audição né? perder totalmente, não pode? Perfeito, pode sim. Quando tem a perfuração do tímpano, a gente tem uma otite crônica, tem um processo inflamatório crônico do ouvido ali. Mas o tímpano tem um papel muito importante na condução do som. Então não é incomum quando a gente fecha a perfuração que melhore a audição. Mas por outro lado, como tem um processo inflamatório ali no interior do ouvido, pode erodir os ossículos do ouvido. E aí entram aquelas próteses que a gente conversou. Entendi. Então a gente consegue reconstruir os ossículos utilizando exatamente essas próteses. Ou quando isso não é possível, existem outros tipos de próteses implantáveis que a gente também pode utilizar para poder melhorar a audição. Então, e claro, se a gente entender que o procedimento cirúrgico não seja a melhor alternativa, talvez os aparelhos auditivos usuais, convencionais, seja uma boa alternativa também. E tem algum fator que limita a cirurgia? A idade? Ou, por exemplo, uma pessoa mais jovem é melhor a cirurgia, que é um processo. Ou o idoso, Perfeito. né? Tem. Perfeito, tem sim. De maneira geral, para as nossas cirurgias do otorrino, a gente não tem um limite de idade, máxima principalmente. Eu sempre falo que é de acordo com o risco cirúrgico. Ou seja, se é um idoso absolutamente saudável, que do ponto de vista de risco cirúrgico ele consegue passar por um procedimento, que muitas vezes é com anestesia geral, ou seja, vai estar dormindo e quando acordar, acabou a cirurgia. Se do ponto de vista clínico é possível, ótimo, a gente não tem nenhuma restrição para poder operar. Mesmo cirurgias mais complexas, né? Mesmo que seja, por exemplo, um implante coclear, que é uma cirurgia de maior complexidade. É seguro de acordo com esse risco clínico, né? Mas claro, enquanto mais precoce a gente reabilita ou a gente trata, melhor. Porque é mais fácil a gente conseguir tratar, os resultados vão ser efetivamente melhores. Então, com certeza, quanto mais precoce, melhor. Maneiro, é interessante. Perfeito. Pessoal, estamos terminando o primeiro bloco. Voltamos já já com mais bate-papo. E nada de botar o ouvido no som alto, hein? Vai ficar surdo. Voltamos já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Pessoal, voltamos para o segundo bloco. Comigo, Dr. Denis Rangel, otorrinolaringologista. Vocês viram que eu não gaguejei para falar, é difícil falar, hein? Muita gente gagueja quando fala, não fala? Muita gente, eu sei que o nome é difícil, eu sempre recomendo falar otorrino, né? Otorrino, mais exatamente. fácil, exato, todo mundo já consegue falar com mais tranquilidade. A gente veio falando da audição, no primeiro bloco sim. e tudo. E, como você é de Petrópolis, eu também de Petrópolis. Petrópolis a gente tem o período de inverno Sim, e vem as doenças respiratórias, que também né? Exato. aumenta muito o volume no consultório, não é isso? Muito, muito, exato, né? Acaba que bem nesse período que a gente está, de outono e inverno, aumentam as infecções das vias aéreas superiores e junto acabam piorando aquelas doenças crônicas. A famosa rinite, sinusite, laringite, né? Todas as ites possíveis, exato. né?
Nós somos uma cidade muito úmida, apesar de estarmos no momento mais seco, né, especialmente próximo ao inverno, nós ainda somos uma cidade muito úmida. Então aumentam muitas infecções das vias aéreas superiores e as alergias respiratórias também. Então, esse é um ponto muito negativo do clima da nossa cidade. É ótimo, é excelente viver aqui, mas realmente a gente tem uma maior predisposição às infecções das vias aéreas superiores, especialmente nesse momento do ano que a gente está, de outono e inverno, né? Muita gente confunde rinite com sinusite e sinusite com rinite. Perfeito. Fala pro pessoal de casa qual é a diferença, porque às vezes o paciente chegou, eu tava com rinite e tava tomando antibiótico. Eu falei, então você tá tomando errado, você não tem que tomar antibiótico. Exatamente, né? Perfeito, né? A rinite e a sinusite são entidades diferentes, de fato, né? A rinite é uma inflamação da cavidade nasal, ou seja, daqui do interior do nariz, enquanto a sinusite ela é mais ampla, então ela acaba pegando os seios da face, de fato. A gente pode ter uma sinusite que seja aguda. Exemplo, se eu tive um resfriado ou uma gripe, de alguma forma a gente vai ter um comprometimento dos seios da face e vai ser uma sinusite aguda, mas por um vírus. E a gente pode ter uma infecção bacteriana, uma sinusite aguda bacteriana. Normalmente melhora, por exemplo, com antibióticos, é uma sinusite bacteriana, né? Ou do ponto de vista de uma gripe, um resfriado, a gente vai ter uma resolução com medicações sintomáticas, analgésico, lavagem nasal, vai ficar tudo bem. Por outro lado, a gente pode ter uma persistência dos sintomas de sinusite. Então, nariz escorrendo, obstrução nasal, nariz entupido, aquela dor na face, aquela dor na testa, em peso, que persista por muito tempo. E aí a gente já vai começar a pensar numa sinusite crônica, um processo inflamatório que não está tendo uma resolutividade espontânea. E aí, nesse caso, realmente é um outro tipo de doença, é uma outra situação que precisa de uma avaliação ainda mais especializada do otorrino, né? E existe a cirurgia para rinite, cirurgia para sinusite? Perfeito. A rinite é uma doença que a gente consegue ter um tratamento clínico, ou seja, a gente consegue com um tratamento medicamentoso ter uma melhora. Mas quando é uma sinusite crônica, não é incomum a gente ter indicação cirúrgica, porque os seios da face, eles são basicamente, eles estão presentes no interior do nosso crânio, né, na nossa face, e eles são cavidades que quando a gente tem um preenchimento importante por secreção, a gente vai ter mais dificuldade da drenagem. Então as cirurgias para sinusite crônica, elas são feitas pelo interior do nariz. Hoje a gente não pensa em ter abertura na face, ou seja, sem ser pelo interior do nariz para a gente poder operar, e a gente consegue abrir essas cavidades para a gente poder drenar essa secreção. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma boa resolutividade do ponto de vista cirúrgico. Não é incomum que as sinusites crônicas a gente precise operar de fato, né? Quando é uma sinusite crônica, é incomum que a gente consiga ter uma resolutividade clínica, né? Só no tratamento clínico. Exatamente. E como é que a pessoa consegue, ela fala, toda hora eu tô ficando, uso, às vezes, porque aqui acontece muito, vai no otorrino, passa o medicamento, aí ele utiliza, melhora, Sim. E depois não volta mais, aí continua usando aquilo toda vez que tem uma crise. Exatamente. E acaba que a gente tem um passo a passo, né? Então, realmente, procurar o otorrino. O otorrino vai acabar fazendo uma videoendoscopia nasal, que é uma endoscopia do nariz, a gente passa a câmera pelo interior do nariz. Eu sempre falo que hoje, numa otorrino moderna, que é o que a gente tem que realmente realizar, a gente trabalha com cavidade. A gente só consegue entender muito bem o que está no interior dessa cavidade se a gente consegue enxergar. Então, os exames endoscópicos nos ajudam muito. Então, a gente pensar hoje numa sinusite, num paciente que tem um quadro de sinusite sem uma endoscopia nasal, é impensável. Então, passou no otorrino, fez endoscopia e não é incomum que a gente precise solicitar algum exame de imagem, uma tomografia, para poder entender melhor o que pode estar acontecendo e aí a gente vai conseguir chegar a essa conclusão se é algo cirúrgico ou não. A grande questão, isso que você falou, né, Aloysio, sobre o uso de medicações, é que não é incomum que os pacientes utilizem aquelas medicações vasoconstritoras, né? Então, o famoso, né, o soro, Afrin, né, e assim usa por sem diante. parar. Exatamente, né? E esse é um risco muito grande. Acaba viciando, né? Exatamente. Acaba se tornando dependente do medicamento sem a necessidade, né? Perfeito. E é bem isso, é uma dependência. E a grande questão é que são medicamentos que, a longo prazo, podem estar associados até a efeitos cardiovasculares, né? Sim. Aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, além de gerar uma obstrução crônica do nariz. Gera uma rinite que a gente chama de rinite medicamentosa, ou seja, o próprio medicamento leva a obstrução nasal, gera os sintomas, além dos efeitos, por exemplo, no coração e outros órgãos de fato, né? O desvio de septo
ele aumenta a chance de rinite e sinusite ou não? Perfeito. O desvio do septo muitas vezes está presente nas queixas nasais e o que o desvio do septo faz é gerar obstrução nasal, nariz entupido. Mas não é incomum que seja um combo. O paciente tem o desvio do septo e ele tem também a rinite ou tem a sinusite, mas não, né? São doenças diferentes, são situações diferentes. Entendi. E eu sempre falo que o desvio do septo, ele é algo mecânico, ou seja, tem alguma coisa impedindo a passagem do ar. E aí ele não tem melhora clínica, ou seja, não tem tratamento medicamentoso para o desvio do septo. Mas não significa também que todo desvio do septo seja obstrutivo e que a gente sempre precise operar o desvio do septo, né? Eu sempre falo que é impossível a gente encontrar alguém que tem o septo todo retinho, né? Sempre tem um desvio. Sempre tem um desvio, mas não significa que esse desvio seja obstrutivo e que impeça realmente a gente de respirar bem. Então, também, conversar com o paciente e checar exatamente do ponto de vista clínico, né, é muito fundamental para a gente poder chegar a essa conclusão, né? O desvio de septo, vou direcionar para uma outra linha. Para o ronco, ele causa ronco? Ótima pergunta, né? Exato, né? Os roncos, eles podem estar associados a doenças nasais. Eu sempre falo que os roncos, eles podem estar associados a alterações anatômicas daqui da garganta, então alterações da língua ou alterações da laringe, que é o nosso órgão da fonação e da respiração. Pode estar associado a sobrepeso, então sobrepeso e obesidade é uma causa muito importante associada ao ronco, e as doenças nasais, por exemplo, o nariz entupido. Então, sim, o desvio do septo, ele muitas vezes pode estar associado a roncos também. Não é incomum que as cirurgias nasais ou que a melhora da doença nasal, seja uma rinite ou do desvio do septo ou da sinusite, que a gente consiga ter uma melhora dos roncos. Mas, como a gente tem vários fatores que podem levar ao desenvolvimento dos roncos, tratar todos eles acaba sendo um ponto muito fundamental. Porque às vezes a gente vai tratar a doença nasal, mas ainda tem o sobrepeso, obesidade, ou tem os fatores anatômicos, e a gente vai precisar associar outros tratamentos, além do tratamento da doença nasal, de fato, né? Que acaba fazendo, né, o paciente faz uso do CPAP, né, mas tem essas Exato. próteses nasais para ronco, funciona? Perfeito. Aquelas próteses que colocam aqui no nariz, né? Abre a asa do nariz. Isso, exato. Isso é mais enganação ou funciona? Pois é, esses são os famosos dilatadores nasais, né? Nem tanto, né? Então, a gente pode ter uma obstrução nasal que esteja associada ao interior do nariz ou que esteja associada à cartilagem do nariz. Os dilatadores nasais, eles ajudam quando a gente tem um desvio associado à cartilagem. Então, isso não é tão comum na prática. Então, muitas vezes, acabam não funcionando. E não é comum a gente conseguir comprar isso com muita facilidade, né? Você vai lá, Shopee, AliExpress, né? Você consegue comprar isso. Mas não, a gente acaba não tendo muita resolutividade de fato, né? É mais enganação do que especificamente um tratamento. Ô, Denis, o bate-papo tá maravilhoso, mas nosso tempo tá acabando. Não, perfeito. Eu quero que você fale pro pessoal de casa aí, onde você atende, onde o pessoal pode te procurar para fazer uma avaliação aí. Não, perfeita. Completa. Não, tá ótimo. Bem, foi um prazer, na verdade, é muito importante a gente ter esse espaço para poder falar um pouquinho sobre saúde, né? Especialmente saúde em otorrinolaringologia. Eu atendo aqui em Petrópolis, como eu falei, eu realmente sou petropolitano, adoro viver aqui na nossa cidade, e eu atendo aqui no centro da cidade, né? Aqui no centro de Petrópolis, na Checkup, e também em Itaipava. E com certeza vai ser um prazer aí receber os nossos pacientes petropolitanos, né? Especialmente a gente pensando que a gente está tendo um crescimento tão importante na cidade em termos de saúde, de tecnologia, então com certeza vai ser um prazer. Denis, o prazer foi meu, muito obrigado aí pela disponibilidade. Tá ótimo. Foi excelente o programa. Maravilha. É isso, pessoal. Terminando mais um programa Fala Doutor. Até o próximo. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.